Salve galera, tranquilo? Ele foi condenado a 1000 anos de prisão e exílio em um planeta distante e subdesenvolvido, onde seria forçado a trabalhar incansavelmente em isolamento. Uma mulher se aproximou de uma jovem sentada calmamente na grama. Perguntou se ela estava realmente pronta e se tinha alguma pergunta. A jovem respondeu que sim, mas não entendia por que estava sendo interrogada. Ela então notou a expressão inquieta da mulher e se virou para ver um grupo de policiais se aproximando lentamente. Levantou-se em pânico e correu pela densa paisagem rural. As notícias informaram que o governo havia prendido outro terrorista apuriano na cidade 12. Esse foi o terceiro incidente desse tipo no mês. Embora esses novos vizinhos alienígenas não tenham demonstrado qualquer hostilidade, o governo também teria matado 70 pessoas em um campo de refugiados perto do Mar Negro, gerando preocupação entre observadores internacionais. Embora os apurianos parecessem indiferentes à violência, muitos foram às ruas para protestar. Enquanto isso, um grupo militante, apoiado por governos ocidentais, tem clamado pela eliminação dos apurianos. Apesar de o governo ter condenado publicamente essas declarações, continuou fornecendo armas ao grupo em resposta ao conflito territorial em curso. Um apresentador descreveu os subhumanos como uma raça amante da paz, cujo lar atual é um campo de refugiados construído às pressas. Recentemente, outra nave transportando 1000 refugiados subhumanos chegou, e a busca por um novo planeta com bastante oxigênio se intensificou significativamente. Muitas pessoas temem que o planeta esteja se tornando superpovoado e cada vez mais instável. Com o advento da estação espacial, surgiu uma nova e ousada iniciativa, um projeto experimental para colonizar os confins do espaço. Em uma galáxia distante, um planeta-prisão solitário estava sendo planejado. Em uma de suas minas, um homem em um traje de proteção extra extraía minério incandescente e o carregava em uma carroça. Teodoro trazia à superfície e usava um dispositivo especial para lançá-lo ao céu. Em casa, assistia a um programa de TV cujo personagem principal também se chamava Teodor. Mais tarde, ele dançou uma música lenta, leu um livro e adormeceu. Fechou os olhos, deu boa noite a Mona e relembrou o passado. De repente, uma sirene alta soou e as luzes começaram a piscar em vermelho. Na manhã seguinte, Teodoro estava pronto. Terminou o café da manhã e voltou para a mina. Seu estado estava piorando. Quando parou para tossir, seu traje espacial subitamente levou um choque elétrico, e uma voz sintética ordenou que ele continuasse trabalhando. De volta a casa, várias vozes ecoavam em sua mente. Elas o forçavam a trabalhar, zombavam dele, diziam que ninguém se importava com ele, que Mona nunca o amou e que ninguém se lembrava dele. Para abafar essas vozes, Teodor fez o computador gerar um programa sobre ele e Mona. Todos os dias eram iguais: comer, trabalhar, dormir, levantar e repetir. Um dia, desencadeado por vários sinais, seu estado piorou e ele se tornou um prisioneiro com uma doença terminal. Tirou a camisa, olhou-se no espelho, pegou uma faca e tentou cortar o rastreador do peito. Suportando a dor intensa, ele finalmente conseguiu. Assim que o rastreador deixou seu corpo, o alarme parou e as luzes se apagaram. Ele enterrou o dispositivo em um vale próximo. Na manhã seguinte, Teodor foi à mina novamente, mas encontrou uma nave espacial. Ao longe, subiu uma colina e viu uma cápsula espacial pousar e uma mulher sair dela. Escondeu-se próximo à janela e escutou a conversa dela. A mulher disse que os prisioneiros naquele planeta ainda poderiam estar vivos. Seu monitor ainda estava silencioso, mas o satélite continuava recebendo minério. Ela afirmou que, se encontrasse o minério, resolveria o problema e mataria Teodor. Depois de voltar para casa, Teodor começou a planejar sua fuga. Vestiu o traje, invadiu a casa da mulher e roubou seu diário. Em casa, enquanto folheava o diário, uma pequena foto caiu. Uma jovem estava com um alienígena. Teodor examinou as anotações e percebeu que a mulher odiava humanos. Nia, uma jovem, sentou-se calmamente no chão, observando um grupo de criaturas alienígenas. Eles conversavam com ela em sua própria língua misteriosa, sussurrando algo que ela não conseguia entender. De repente, uma voz masculina gritou alto atrás deles. Um homem armado apareceu, apontou uma arma para os alienígenas e ordenou que não se movessem.
Nia foi despertada por essa lembrança clara. Embora fosse apenas um sonho, era muito intenso. Ela olhou pela janela e viu o céu estrelado distante, ainda estava presa no espaço. Logo depois, sua cápsula pousou em um planeta distante e desolado. O motor se desprendeu e voou para longe, deixando apenas sua pequena cápsula. Nia saiu da cápsula, respirando o ar rarefeito e observando o ambiente desconhecido ao seu redor. Lembrou-se de que havia escapado desesperadamente e evitado a polícia. O pânico estava crescendo, mas o ar ali a deixou tonta. Foi forçada a voltar para dentro. Um robô silencioso na janela lhe disse que seu corpo precisava de tempo para se adaptar ao baixo nível de oxigênio daquele planeta. Então, anunciou com uma voz agradável, mas repetitiva, que era hora de comer. Frustrada, Nia finalmente se levantou para comer, mas a voz parou abruptamente. A tontura a forçou a voltar para dentro. Um robô silencioso na janela disse que seu corpo precisava de tempo para se adaptar ao baixo nível de oxigênio do planeta. Em seguida, anunciou com uma voz agradável, mas repetitiva, que era hora de comer. Frustrada, Nia finalmente se levantou, mas a voz parou abruptamente. Logo depois, a inteligência artificial trouxe novas informações. Um ex-prisioneiro poderia ainda estar vivo em algum lugar daquele planeta. Seu sinal desapareceu, mas alguém continuava entregando minerais à mina. Nia se ofereceu para lidar com ele e prometeu agir da forma mais eficaz, mas o robô a advertiu para não intervir. Afirmou que o homem estava doente, morreria em breve e, além disso, poderia estar mentalmente instável, era melhor evitá-lo. A inteligência artificial insistiu no alerta com urgência. Naquela noite, Nia estava deitada quando ouviu alguém entrar silenciosamente em sua casa. Apavorada, fingiu dormir, imóvel. Na manhã seguinte, ela foi à mina disfarçada. Em um dos túneis, encontrou Theodore. Não disse nada. Apenas passou por ele, fria e silenciosa. De volta à sua casa, começou a procurar seu diário. O robô informou que o homem o havia roubado. Naquela noite, ela invadiu a casa de Theodore e o ouviu falando sozinho. Aproveitou o momento para exigir a devolução do diário. Após recuperá-lo, avisou-o para nunca mais se aproximar. Se o fizesse, ela teria que machucá-lo. Mas ao deixar a casa, percebeu algo. Ela tivera a chance de matá-lo, e não o fez. Talvez ele não estivesse mais tão sozinho. Nia sentou-se na cama, escrevendo silenciosamente em seu diário. De repente, notou Theodore espiando pela janela. Pegou uma faca e ordenou que ele se afastasse. Theodore só queria conversar sobre a Terra e ouvir sua história, mas Nia não queria falar com ninguém. Escolhera aquele planeta justamente por acreditar que seria completamente deserto. Theodore sorriu amargamente e avisou que, com o tempo, vozes estranhas surgiriam em sua mente. Então, ela nunca mais estaria sozinha. Nia, relutante, concordou em compartilhar o que sabia. Ainda havia pessoas ali. Algumas ainda assistiam TV. Antes de ir embora, o homem se apresentou como Theodore. No dia seguinte, Nia voltou à mina para extrair minério e enviá-lo ao satélite. Theodore interrompeu seu trabalho novamente e pediu que ela o acompanhasse. O silêncio opressivo o estava enlouquecendo. Ele acreditava que a solidão havia causado a morte de seu antecessor. No fim, Nia cedeu e também se apresentou. Naquela noite, revirava-se na cama, exausta. Não conseguia se adaptar à jornada de trabalho de 14 horas. Chamou o robô e reclamou do odor de seu corpo. Achava Theodore extremamente irritante, ele carregava 15 anos de histórias e memórias. A inteligência artificial tentou acalmá-la, lembrando que logo os prisioneiros morreriam, e ela ficaria sozinha, como desejava. Na manhã seguinte, saiu de casa com seu traje de proteção. No carrinho da mina, encontrou um bilhete amassado de Theodore, convidando-a para jantar. Nia amassou o bilhete novamente, jogou-o no chão e começou a trabalhar. Quando chegou em casa, pediu à inteligência artificial que descobrisse por que Theodore havia sido preso. A inteligência artificial não conseguiu identificar o motivo exato, mas listou crimes que resultariam em exílio, assassinato, terrorismo ou traição. Enquanto isso, Theodore preparava o jantar e arrumava a mesa.
Encontrou até um pouco de uísque. Quando estava prestes a desistir, Nia apareceu. Ele a convidou para se sentar, serviu uma taça de vinho e explicou que havia guardado o uísque para ocasiões especiais. Disse a ela que um gás alienígena observava, inofensivamente, mas de forma constante, registrando seus pensamentos e reproduzindo-os em sua mente. Nia achou que ele estava louco, mas ele negou. Curioso, perguntou sobre o diário dela. Nia explicou que estava escrito em Yan, sua língua nativa. Contou que foi abandonada por sua mãe biológica e criada por uma mulher Yan. Disse que agora a terra pertencia ao povo dela. Theodore ficou surpreso, ela se lembrava de algumas frases em Yan. Revelou que era da cidade 12, na América do Norte, mas suas raízes vinham de um assentamento Yan perto do Mar Negro. Theodore nunca estivera lá, mas ouvirá falar. Contou sobre sua esposa, uma professora como ele, provavelmente aposentada agora. Gostaria de poder falar com ela, mas sabia que era impossível. Ainda assim, continuava a conversar com ela mentalmente. Nia quis saber por que ele estava na prisão, mas ele evitou responder. Em vez disso, ofereceu maconha que havia guardado para suas dores nas costas. Ela aceitou, surpresa, e o ensinou a fumá-la corretamente. Depois de um tempo, Theodore confessou que foi exilado por assassinato, um crime que não cometeu. Foi incriminado. A vítima trabalhava com sua esposa, e as suspeitas recaíram sobre ele. Nia, por sua vez, revelou que estava presa por terrorismo. Planejava decapitar o primeiro-ministro, mas foi traída por uma policial disfarçada. O primeiro-ministro havia enviado pessoas para campos de concentração onde foram mortas, e Nia queria vingança. Mas falhou. Ao ouvir isso, Theodore garantiu que não a julgaria. Disse que ela não havia feito nada de errado. Nia se sentiu feliz por finalmente conversar com alguém vivo. Enquanto Theodore se afastava para ir ao banheiro, Nia se lembrou de sua prisão e de sua esposa. Theodore, pensativo, comentou que, desde que começaram a conversar, suas memórias estavam despertando lentamente, e ele se sentia estranho. Começou até a duvidar da própria história, imaginando se havia inventado tudo. Lembrou-se de que poderia ter ido ao Mar Negro, ter estudado lá. Nia sugeriu que continuassem a conversa no dia seguinte. Após acordar, ignorou a Nia e perguntou sobre o diário novamente. Viu um nome no diário, e a Nia o interrompeu, dizendo que ler o diário não lhe dava o direito de fazer perguntas. Era melhor ele se lembrar de quem o matou. Theodore percebeu que foi longe demais e lhe ofereceu uma xícara de chá. Ao ir buscar água, de repente ouviu uma voz e viu uma nuvem roxa. O gás trouxe de volta memórias do passado. Ele andava pela casa com Mona gritando atrás dele. Ao voltar para casa, Theodore entrou em pânico e contou a Nia sobre o gás. Parecia saber tudo sobre o passado dos prisioneiros e tentava fazê-lo se lembrar. Talvez eles estivessem mortos e sendo torturados. Nia tentou acalmá-lo, mas descobriu que Theodore não era seu nome verdadeiro. Ele havia mudado de nome de propósito para escapar de sua antiga identidade. Nia se assustou com o comportamento dele, mas concordou em mudar de assunto e falar sobre si mesma. Ela se mudou para a cidade 12 quando tinha 10 anos. Seus novos pais a mandaram para a escola, mas ela e sua mãe foram mortas junto com outras pessoas na guerra. A lembrança causou dor em Nia, e ela pediu para mudar de assunto. Theodore então comentou sobre um programa que estava assistindo, uma história sobre dois estranhos forçados a viver juntos. Antes de Nia ir embora, Theodore finalmente revelou seu nome verdadeiro, Nathan Flanagan. Nia ficou chocada e saiu de casa às pressas. A caminho de casa, ela se lembrou de sua infância. Um homem desconhecido atirou nela e em sua mãe na sua frente. Uma voz feminina chamou esse homem de Nathan Flanagan. Era muito provável que Theodore fosse o assassino de sua mãe. Após voltar para casa, Nia perguntou à inteligência artificial quem era o outro prisioneiro. Seria realmente o cabo Nathan Flanagan? O robô não conseguiu acessar essa informação. Ela ficou furiosa e se perguntou se o departamento a enviará deliberadamente àquele planeta, sabendo que o assassino de sua família estava lá. No dia seguinte, a caminho da mina, Nia perguntou a ele uma última vez como se sentia.
O homem ficou surpreso ao descobrir que havia esquecido seu próprio nome. Nia propôs que se encontrassem em sua casa naquela noite, mas sem bebida ou maconha. Ele concordou. À noite, um velho apareceu em sua porta com um pote de frutas. Nia propôs mostrar a ele fotos de seu planeta natal, mas ele insistiu que estava confuso e misturando tudo. Nia mostrou o campo onde sua família morreu, mas ele se recusou a olhar, repetindo que estava olhando errado, que não estava lá naquela época. Nia perguntou diretamente se ele estava no exército. Disse que ele precisava se lembrar de tudo, porque era importante saber com quem compartilhava aquele planeta. Ela afirmou que ele foi preso por assassinato e queria saber a verdade, talvez ele tivesse matado o amante da esposa. Theodore ficou furioso e pediu que ela parasse de investigar sua mente, mas Nia insistiu que ele poderia ser um assassino em série. O velho a empurrou com raiva e saiu furioso de casa, percebendo o que havia feito. Nesse momento, um gás alienígena preencheu o vale, e vozes começaram a ecoar na mente de Nia. Ela ouviu acusações e veredictos contra os homens da tribo. Na casa de Theodore, ele tentava se convencer de que não havia feito nada de errado. Que não era quem Nia dizia que era. De repente, ouviu a voz de Mona. A mulher que apareceu disse que Nia queria separá-los e que ele precisava resolver isso. Enquanto isso, em casa, Nia pediu a robô Jane para encontrar o outro prisioneiro, mas Jane não conseguiu localizá-lo. O sinal dele havia desaparecido. De repente, Nia ouviu o movimento do lado de fora. Decidiu ir verificar. Achava que Theodore estava escondido atrás de uma grande pedra. Aproximou-se com cautela, mas não viu ninguém. De repente, Theodore saltou e a derrubou com uma pá. Nia se lembrou do dia em que a polícia veio prendê-la. Ao acordar, viu Theodore, que lhe disse para ouvir. Ela o empurrou e correu de volta para casa. Ele a perseguiu. Nia aproveitou a oportunidade para atacá-lo, acusando de matar 7 Yars inocentes. Tinha certeza disso, o gazeador lhe contará. Theodore negou tudo e estava convencido de que havia sido incriminado. Lembrou-se do que aconteceu naquele dia em sua própria casa. Pressionou Nia, tentando convencê-la de sua inocência. Nia fugiu com medo. Enquanto o perseguia, Theodore foi exposto ao gás, que revelou a traição de Mona. Ele se recusou a acreditar e tentou esquecer tudo. Nia correu até a cela do prisioneiro anterior e o encontrou enforcado. Escondeu-se em casa, tentando não fazer barulho, mas Theodore a encontrou. Nia agarrou a pá do velho e o espancou violentamente, forçando-o a confessar. Nesse momento, ele se lembrou de que havia matado a esposa, não o amante. Mas Nia não acreditou e continuou a espancá-lo. Ao ver seu reflexo no espelho, finalmente percebeu o que havia feito e saiu de casa. As paredes estavam cobertas de inscrições nazistas antirracistas. Na manhã seguinte, Jenny percebeu o mau humor de Nia. Isso a irritou tanto que jogou o robô contra a parede. Depois, voltou para buscar Theodore e o levou numa carroça. À noite, Nia tentou se comunicar com o serviço de inteligência artificial, mas desabou. Ao abrir o diário para escrever, o gás invadiu seu cérebro. Ela jogou a culpa em Nathan Flanagan, dizendo que era por causa dele que estava ali, que sua mãe a odiaria pelo que havia feito, que talvez nunca a tivesse amado. Oprimida por esses pensamentos, Nia chorou e, depois de se acalmar, decidiu visitar Theodore. Nathan Flanagan poderia ser seu ex, ou o nome que ela tinha visto no diário. Theodore disse que seu vizinho era Ian, que lhe ensinou a língua deles, que eram próximos até que ele matou sua esposa. Nia não entendia por que ele inventava histórias sobre Flanagan, qual era o propósito. Depois de um tempo, ela admitiu que, se ninguém a impedisse, seguiria com seu plano. Queria vingar a morte de sua mãe, mesmo sabendo que ela não concordaria. Ela odiava seus próprios sentimentos, e o desejo de vingança estava destruindo seu interior. Theodore decidiu ajudar. Sugeriu que ela entregasse o monitor a ele. Se morresse, todos pensariam que não foi ela. Isso não a tiraria da prisão, mas pelo menos não teria mais que trabalhar nas minas. Com lágrimas nos olhos, Nia concordou. Cuidadosamente, cortou a pele, tirou o monitor, e Theodore o pegou. Depois de um tempo,
Mia subiu a montanha mais alta e se lembrou da morte de Theodore. Fechou as janelas da casa dele e cobriu seu corpo com um cobertor. Com um último olhar para o velho, saiu dali. No topo da montanha, olhou para o planeta onde estava destinada a passar o resto de sua vida. O que você achou da história de hoje? Deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir ao vídeo até agora, e até a próxima.